Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você viu as leituras, nós estamos no 19º domingo do tempo comum, ano A, do dia 9 de agosto de 2020. Eu já faço antecipadamente, às sextas-feiras, mas esta homilia, esta mensagem é para o próximo domingo. As leituras, como você viu, são totalmente semelhantes, principalmente no Evangelho, onde a leitura da Igreja Católica Romana está em Mateus, versículo 22 a 23, e da Igreja Anglicana também está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 23. E geralmente as minhas reflexões eu pego nos Evangelhos. E as outras leituras, os Salmos, são praticamente semelhantes. Bem, eu te aconselho ler o Evangelho, por isso é que eu deixo na tela por 1 minuto, é justamente para você ler. Mas esse Evangelho então fala que depois da multiplicação dos pães, tanto Jesus como os discípulos se retiraram. E aí aconteceu algo extraordinário, que é então a leitura que fala do mar. Pedro, que anda sobre o mar, também Jesus. Então, qual seria a mensagem deste domingo para nós? Bem, o barco em que estavam os discípulos representava os recursos materiais. Recursos esses que os homens são muito apegados. Dinheiro, barco, riqueza, viagens, tudo isso vai representar o barco. São as coisas materiais da nossa vida. Porém, Pedro desce do barco para andar sobre o mar. Ou seja, ele deixa os recursos humanos e materiais e passa a confiar somente na palavra de Jesus, que o chamou a caminhar também sobre as águas. Isso nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 14, versículo 29 a 30, que diz assim: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Entretanto, no meio do caminho, Pedro deixa de dar a sua atenção a Jesus e passa a se preocupar com o vento, que soprava forte, e com as altas ondas do mar, que são as tribulações da nossa vida. Então, de um lado está o barco, que é as coisas materiais, que nós nos apegamos. Do outro lado está o vento que sopra nas nossas vidas, as dificuldades que nós encontramos quase todos os dias. E nesse tempo de pandemia, ainda mais as dificuldades aumentaram, tanto as dificuldades financeiras, às vezes as dificuldades matrimoniais. Tudo isso são os ventos que sopram forte em nossas vidas. Pedro, então, enche-se de medo e começa a afundar. Ainda assim, ele clama por Jesus, que prontamente o socorre. Vamos ver que em Mateus 14, do versículo 30 a 31, diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E é assim mesmo que acontece. Temos que deixar de confiar nos recursos materiais e passar a confiar na palavra de Jesus. Ele mesmo nos convida a passear sobre um mar de tempestades, um mar de problemas que tentam nos atingir. Há uma tendência natural de buscarmos proteção em recursos materiais que conhecemos. Muitas vezes ficamos presos à materialidade. Temos medo de nos arriscarmos no mundo da fé. É difícil vencer a dificuldade. É difícil vencer as dúvidas. Mas com Jesus nós vencemos. Os discípulos preferiram a sensação de segurança que o barco deles trazia. Não puderam experimentar o poder de Jesus. Somente Pedro. Pedro, porém, por um momento conseguiu desprender-se do seu instinto natural de sobrevivência e saiu do barco. Pedro teve a percepção espiritual de que era muito mais seguro confiar na palavra do Mestre do que ficar no barco nas coisas materiais. Pedro pôde experimentar do grande poder de Jesus e teve a oportunidade de caminhar sobre o mar. O Mestre os mostrou que com barco ou sem barco, Ele é o Senhor de tudo e pode até nos fazer andar com Ele sobre as águas. Ele pode te fazer caminhar sobre as dificuldades e problemas que você tem enfrentado. Mas você precisa sair do barco, precisa desprender das coisas que te deixam cego diante de Jesus, diante do poder que Jesus tem, diante da salvação. Você precisa confiar na palavra de Jesus.
E não olhe o vento, não olhe a tempestade, não olhe as ondas grandes. Veja somente Jesus que está à tua frente te chamando. Lembre-se de que mesmo que você afunde, as mãos do Mestre te trarão à tona para andar e caminhar com Ele em segurança. Nesse domingo também, acho que a Igreja Católica Romana já vai festejar nesse domingo, talvez. Dia 11, temos a solenidade de Santa Clara, aquela fundadora das Irmãs Clarices, aquelas mulheres que ficam enclausuradas. Clara de Assis, como é chamada, foi uma mulher que, perante o preconceito familiar, deixou bens materiais, deixou o barco da riqueza, da família, da cultura, para seguir somente a Jesus, por meio deste homem que eu faço parte como Frater Gaudium Numa, que é São Francisco de Assis. Também neste domingo teremos o Dia dos Pais. Quero parabenizar os filhos que cuidam de seus pais. Os filhos que, apesar das dificuldades do trabalho, que são coisas materiais, eles saem e dão e cuidam de seus pais. Não quero parabenizar aqueles filhos que jogam seus pais na casa de repouso. Os pais dão trabalho sim depois de velho. Ninguém duvida disso. Mas nós temos a obrigação de cuidá-los tal como ele nos cuidou quando nós éramos crianças. Eu fico sempre falando, às vezes nas minhas pregações no passado, quando éramos crianças, nós não conseguíamos nem comer sozinho. As necessidades nós fazíamos somente no mesmo lugar que tivermos. Mas a mãe e o pai são aquelas pessoas que estavam sempre presentes diante de nós para limpar, para cuidar de nós quando estamos doentes, nos dar de comer a partir de uma colherzinha até a gente comer um frango, uma galinha sozinho. Isso porque ele nos cuidou. Agora que os pais estão velhos, agora que os nossos pais se tornam uma criança adulta, por que temos que abandoná-los e não cuidá-los? Então fique essa dica para vocês, que o Senhor Jesus nos abençoe e cuide também das famílias que perderam os seus entes queridos lá no Líbano. Vocês viram essa semana a explosão que teve. Matou muita gente. Até agora, parece que o número está aumentando cada vez mais. A explosão foi muito forte e muita gente perdeu seus familiares, inclusive perdendo as coisas materiais também. Vamos orar por essas pessoas para que Deus dê conforto a cada um que esteve ou não. E que as almas que agora estão diante do Senhor tenham a misericórdia de Deus. Assim seja. Tchau e até o próximo vídeo. Não te esqueça, dê o seu like, se inscreva e comente caso você tenha dúvida. Tchau, tchau. Estamos juntos e até o próximo vídeo.